Aqui é Daniel Moura, arquiteto. Na aula de hoje vamos mudar um pouquinho, já vamos mudar aqui para a área de serviço, tá? Vamos fazer aqui a parede do térreo, o piso da cobertura, a platibanda e também uma textura em Full G, né? Vocês vão ver essa imagem na aula, porque a parede do serviço ela tem essa textura, tá? Salvei um arquivo de vocês como aula 52, tá? Para facilitar os exercícios. Antes de mais nada, eu vou analisar aqui o projeto piloto, só mostrando aqui mais ou menos a volumetria que vocês vão desenhar aí agora, que é exatamente isso aqui. E esse fundo aqui, né, que é essa parede aqui, que é uma textura em Full G, tá? Então vamos lá. Abram a vista do pavimento térreo. Observem aqui o que acontece nesse desenho que a gente está tendo como base aqui do CAD, tá? Então eu tenho aqui essas paredes, né? Nada mais, nada menos, é um retângulo, certo? Então a gente vai desenhar agora nesse trecho e depois a gente vai prosseguindo aí para os pisos e platibanda e por fim a textura, certo? Eu peço também que vocês tomem muito cuidado em relação à modelagem para ser mais prático. Eu procuro às vezes fazer as paredes pegando sempre uma existente e depois parto para modificação, tá? Nesse caso aqui eu vou acessar aqui parede, né? Já sabem que é na guia arquivo, né? Construir parede. E aí eu vou buscar aqui, por exemplo, uma que é pintura parede dos dois lados, porque a minha edição vai ser só de um lado, então eu já consigo aproveitar. Deixa eu ver aqui qual parede eu posso usar aqui que eu já tenha como referência, tá? Tenho aqui essa externa, pintura branca. Eu vou desenhar já com um retângulo, tá? Sempre que eu clico na ferramenta, ela já me abre aqui o modificar, eu venho aqui no retângulo. Quero desenhar pela face de acabamento externa, certo? Agora, configurem as restrições, tá? O pavimento térreo, eu preciso que esse deslocamento fique menos 0,05. E agora, aqui eu venho já para a cobertura do serviço, tá? No caso, a parede vai até essa cobertura, porque eu criei 3 níveis aqui. Inclusive, fica um pouco mais didático, inclusive para o curso, que é o nível de cobertura da churrasqueira, o nível de lavanderia e o nível do espaço de marcenaria, tá? Então essa parede vai alcançar esse nível da cobertura da lavanderia, nesse caso. E aqui o deslocamento em relação a essa restrição superior é menos 0,05, certo? Então eu clico aqui fora, solto o clique e arrasto até a outra extremidade, na diagonal, certo? Pronto. Já criei minha parede. Já verifiquem também no 3D, porque eu acredito que é sempre bom vocês observarem o que estão fazendo, tá? Como da aula anterior eu tinha feito uma caixa de recorte, aqui eu vou na paleta de propriedades e desmarco, tá? Só para enxergar todos os elementos, tá? Toda a modelagem. Então aqui eu fiz essa paredinha, certo? Agora peço que vocês ajustem, no caso, esse piso aqui, tá? Que ele está mais baixo, que no caso é um platô. Eu gostaria que vocês ajustassem ele para menos 0,05, tá?
ok? Já fica aqui coladinho com a parede. Agora abra uma vista cobertura serviço no navegador de projeto. Ocultem o DWG para facilitar o entendimento do desenho, tá? Vou dar um VG. Venho em categorias importadas, marco aqui todas, desmarco só importar nas famílias. Eu sempre gosto de deixar aqui essa opção, tá? Porque alguns blocos, às vezes do CAD, eu procuro deixar justamente para que eu não perca esses blocos quando eu estou importando, tá? Hoje no Revit dificilmente até a gente chega a usar um bloco assim de outros programas, mas pode ser que isso aconteça. Então essa opção aqui geralmente ela impede que você enxergue esses blocos de famílias de CAD, tá ok? Então aplicar, ok. Observem também que a subjacência na paleta de propriedade já está acionada, tá? Está aqui como pavimento térreo na base e nível superior como cobertura do serviço, certo? Agora eu vou modelar um piso estrutural, tá? Então, ir arquivo, construir piso estrutural, certo? Vou escolher essa laje mesmo de 15, não tem problema. O cálculo que vai me dizer aqui a espessura, tá? E aqui o nível, a cobertura de serviço, obviamente, e a altura do deslocamento menos 0.05, tá? É o que eu estou adotando. Vou desenhar aqui a partir do retângulo, faço pegando aqui a extremidade, finalizo. Ele pede que, se eu quero que as paredes vinculem a base, eu não vou querer, tá? Eu venho aqui novamente na vista 3D, observem que o piso já foi criado. Retornem novamente na vista cobertura nova, tá? Serviço nova. Lembrando sempre que a gente está desenhando aqui a parte nova, então a fase sempre em construção nova, certo? Agora a parede, novamente, já me leva para a parede que foi a última usada, tá? Pintura branca dos dois lados. Acesso o retângulo, faço na diagonal também, pegando aqui pela parte de fora. Antes, pessoal, só um detalhe, nunca se esqueçam aqui, tá? No caso do desnível e as restrições, tá? Nesse caso da platibanda é não deslocada e o tamanho é 0.50, certo? Agora sim, clico na extremidade, depois na outra, vejo aqui visualizando aqui no 3D para ver o que está acontecendo, tá? Não se incomodem aqui com esses muros, com essas lajes aqui, a gente já vai fazer aqui uns ajustes, ok? Feito isso, eu gostaria agora que vocês criassem o material Full-G, tá? Eu já salvei esse material Full-G, só recordando, lá na aula 20 a gente falou aqui sobre esse Normal Map, tá? Por quê? Porque na pesquisa aqui eu encontrei um material no 3D Warehouse, e inclusive do arquiteto Helder Hugo, tá? Eu peguei essa textura, baixei e salvei essa textura porque ela já vem aqui em SketchUp, tá? Mas vocês já podem me solicitar essas texturas no e-mail aí abaixo, que eu adiciono vocês, para vocês terem essa textura. Eu encontrei uma textura muito bacana que esse arquiteto fez, e textura bem feita, sem emenda, né? Quem conhece aí o SketchUp já sabe disso, mas a textura sem emenda, que mostra com mais qualidade, é muito melhor. A visualização no 3D do Revit e renderizações ficam bem mais reais, tá? Eu tento sempre procurar como em inglês aqui, né, texture, e o primeiro termo, mas acabou que eu encontrei aqui
de uma forma diferente, né? Porque às vezes a gente pensa que só busca ali uma textura de um site. Inclusive tem sites de qualidade que eu já passei, né, em aulas anteriores. Mas nesse caso aqui eu peguei através do SketchUp, para vocês verem que a versatilidade é grande, né? E não tem limite, basta que você busque um material bom, certo? Voltando aqui para o programa, então já podem acessar aqui com o MT, tá? Com atalho. Eu vou criar uma textura nova, tá? Lá na aula 20, a partir da aula 20, na verdade, eu já falo muito sobre textura, até a aula 24 ali, com materiais de muito boa qualidade. É muito bom que vocês treinem bastante isso, porque a apresentação conta muito, tá? Então, vamos lá. Abrindo aqui o MT no teclado, eu acesso a janela de navegador de materiais e venho aqui criar um novo material, tá? Esse material vai ser DM textura. É que eu estou criando aqui como DM traço, porque alguns eu até acabei fazendo com underline, né? Não tem problema, tá, pessoal? Vocês podem usar as duas opções, tá? Aqui, inclusive, eu estou passeando aqui, eu vi que usei muito com o underline mesmo. Então podem até seguir o mesmo modelo aqui, tá? Underline, textura, Full G, tá? Vou copiar aqui essa segunda descrição, que eu vou colocar como DM underline textura. Nos gráficos, geralmente eu estou marcando só a primeira opção, mas nesse caso aqui, no primeiro plano, eu vou colocar aqui areia densa, tá? Ok. A cor do RGB pode ser 120, 120, 120. O padrão de poste também vou deixar aqui como areia densa, tá? Ok. Aparência. Vou copiar aqui esse que eu coloquei na identidade, como sempre estou trabalhando aqui, tá? Vou colar aqui. Descrição sem o DM. E aqui a palavra-chave, vamos colocar textura, vírgula, G. Certo? Eu já baixei esse material, como eu falei para vocês. Eu não vou entrar profundamente a respeito de baixar e tratar esse material, né, de tratar o relevo, essas questões, porque eu já fiz uma aula bem bacana com um produto de qualidade mesmo, com textura de alta resolução. A partir da aula 20 até a aula 24 lá vocês vão ver muita coisa boa. Acompanhe sempre sem pular as aulas para ter um bom aprendizado. E aqui no caso, na opção que eu já tenho aqui, na verdade, pessoal, eu posso fazer até de duas formas, tá? Eu posso simplesmente já preencher aqui esses campos como um material que já me dá aqui genérico, né? Mas eu vou dar uma outra opção para vocês, tá? Só a critério aí de exercício também, tá? Pode ser que eu perca aqui esses nomes, eu vou até copiar e no caso eu venho aqui substituir esse recurso, vou colocar aqui como textura, ver se eu encontro algo. No caso aqui, nos recursos físicos da Autodesk e também aqui na biblioteca de aparência, encontrei aqui, pesquisando essa textura casca de laranja, que são próximos de texturas que a gente está trabalhando, como o caso do Fuji, tá? Eu vou só renomear isso aqui, para ficar condizente com o que a gente está fazendo. Vou copiar essa parte aqui para a descrição, aí aqui eu preencho como textura, palavra-chave, né? Fuji, beleza. Agora, em parâmetros, em vez de cor, tá? Eu venho aqui na setinha ao lado e vou escolher imagem.
porque eu baixei essa imagem, certo? Então venho aqui em textura, vou até nas pastas que eu já estou montando aqui do curso, tá? Perdão, aqui em DM Texturas, tem aqui o Fuger, DM Fuger, só DM Fuger mesmo, o Bump no caso é o relevo, então vai ser esse DM Fuger. Vou abrir, então ele é essa textura aqui, tá? Parece uma areia. E o relevo eu vou buscar, no caso, vou entrar lá novamente, tá? Na minha pasta de texturas, esse DM Fuger Bump, tá? E agora eu vou aumentar um pouco, tá? Eu fiz alguns testes, eu vi que eu preciso aumentar um pouco esse tamanho para ficar mais visível. Isso aqui não tem receita de bolo, a gente vai sentindo mesmo aqui qual que é a melhor qualidade, e isso aqui vai sendo configurado conforme você entende que isso represente o mais próximo da realidade, tá ok? Então na imagem que eu vou clicar, eu vou colocar aqui 1:20 nos meus testes, achei que ficou bacana, 1:20 novamente, concluir. No padrão de liberação, no caso relevo, eu coloquei aqui também 1:20, né? Geralmente é o mesmo da textura. E aqui nesse caso aqui, que é um preenchimento, que isso aqui vem nessas versões novas de profundidade, né? Versões novas do programa, eu achei muito interessante isso aqui, porque ele dá aquela profundidade da textura. Então eu coloquei .005, tá? Digamos meio milímetro. Concluir. Lembrando que esses materiais que eu estou criando, eu sempre estou colocando aqui nas minhas pastas, tá? Eu já criei uma pasta aqui, uma categoria chamada textura, mas se vocês não têm, clique com o botão direito e criar a categoria, tá? Vou até apagar essa aqui, eu criei agora a categoria. Já tem aqui, tá? Textura. Então eu posso adicionar, no caso essa que eu criei agora, em textura. Ele vai dizer que vai substituir, porque eu já tenho essa textura, tá? Então posso substituir, não tem problema nenhum com isso. Vou aplicar e ok, beleza? Agora eu vou alterar só essas paredes aqui, no caso que ficam de frente aqui para a área gourmet, no caso essa de baixo e de cima. Posso até selecionar as duas, tá? Porque eu não vou alterar restrições, vou alterar no caso o material. Então vou editar, duplicar, não esqueçam de duplicar, tá? A parte de fora, né? As partes aqui do final do nome que eu estou adotando. Então vou colocar aqui Fuger, né? Fuger aqui, como se escreve, 15 centímetros, vou permanecer aqui, ok, editar, e aí a parte externa aqui que eu vou colocar como a textura que eu acabei de criar, tá? Ficando nos 3 pontinhos lá, eu acesso aqui. Acho que se eu digitar já full aqui na pesquisa, já sou direcionado, clico, ok, e ok, ok novamente. Lembrando que eu dupliquei a parede, certo? O que aconteceu nessa de baixo? Ela provavelmente está com a parte externa para dentro. Vamos conferir isso aqui na planta térrea, tá? Se você clica, olha aqui os grids. Agora cuidado, tá? Porque eu desenhei pela face externa e eu quero manter esse eixo da parede. Então eu seleciono as paredes, venho aqui na linha de localização e coloco como linha central no núcleo, tá? Na paleta de propriedade, linha de localização, certo? Por quê? Porque quando eu voltar aqui no 3D, se eu der um tab, se eu der uma barra de espaço, ele vai girar e consegue manter o meu núcleo, tá? E aí, como eu configurei lá nos gráficos aqui, então a aparência já fica bacana, tá? Se vocês quiserem, pode até acessar aqui as opções de visualização e você pode ver no estilo realista, tá? Aqui a textura, você vê que ela não tem aquelas emendas, uma textura bem bacana, bem preenchidinha, de alta qualidade, e isso na renderização ganha muito, tá?
É muito prazeroso ver o material quando ele fica bem aplicado, beleza? Me envie um e-mail no contato de e-mail que eu tenho aí abaixo, que eu adicione vocês na pasta dos arquivos que eu estou usando nas videoaulas, tá? É necessário que vocês acessem esses arquivos para os exercícios, beleza? Peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações das novas aulas, e assim que eu postar, vocês já vão ser notificados, tá bom? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.